Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas, capítulo 9, dos versículos 21 ao 24. E é uma passagem bem peculiar. Ela se chama assim, a alegria de Jesus. E nesse trecho aqui o evangelista relata que naquele momento Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. O meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. E eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. Gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, aqui nesse trecho final, Jesus manda uma mensagem especialmente para os discípulos, dizendo que eles vivem de fato a plenitude dos tempos, como é dito inclusive na Bíblia em um outro trecho. Jesus é a plenitude dos tempos. Ele veio na plenitude dos tempos, um período ali de muito avanço por conta de estradas e de sistemas que o governo romano, apesar de ser um país invasor de outros países, mesmo que não tão violento como outros domínios foram, também trouxe junto, com as suas ocupações e com as suas invasões, enfim, muitos avanços tecnológicos para a época. Mas Jesus, ele era a plenitude dos tempos. Ele veio na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos foi o momento em que ele, o Deus encarnado, viveu aqui neste mundo. E ele diz aos discípulos que muitos gostariam de ter visto aquilo e ouvido aquilo que eles estavam, enfim, vivendo ali. E é muito interessante que essa é a segunda parte do texto, e na primeira, Jesus fica contente porque os humildes, aqui nessa tradução, está os sem instrução, as pessoas sem instrução. Mas uma tradução diferente dessa, mais antiga, vem escrito assim, os humildes. Porque tens mostrado aos humildes o que escondeste dos sábios, e dos instruídos. E é muito interessante porque essa mensagem, ela vem de encontro com a realidade de que Deus se mostra às pessoas. Então o Espírito Santo convence as pessoas, convence o ser humano dos seus pecados, dos seus erros, convence o ser humano da sua necessidade de se aproximar da figura de Cristo, e as pessoas que dão abertura a isso e que aceitam esse chamado são pessoas humildes. Humilde não no sentido de ter ou não instrução, de ter ou não dinheiro. Humilde no sentido de serem pessoas que submetem-se à vontade de Deus. Existem muitas pessoas que querem entender Deus, querem primeiro vasculhar a ciência e outras coisas, e só após isso acham que vão acreditar que de fato existe um Deus, acreditar que de fato Jesus Cristo existiu, e existem até ditos cristãos que não acreditam em questões de fé, como por exemplo, e que são milagres que um Deus pode fazer, como por exemplo, o nascimento virginal de Cristo. E nisso consiste a humildade. A humildade consiste em nos colocarmos debaixo da vontade de Deus e não sermos orgulhosos, tentando reduzir Deus ao nosso entendimento limitado humano. Por mais que nós possamos avançar tecnologicamente, cientificamente, etc., nós não podemos transformar a ciência em si em um Deus que responde todas as coisas, como muitos fazem, e inclusive nós vimos muito isso durante o período da pandemia. Então, Jesus se alegra quando alguém tem uma atitude humilde de aceitar a sua mensagem e de se submeter à sua vontade.
e como nós temos dito com frequência, porque é uma realidade, é uma verdade bíblica, ele não coloca um fardo maior do que nós podemos carregar. O fardo dele é leve, ele é manso e humilde de coração, como nós devemos ser. Então, ser humilde, colocar-se debaixo da vontade de Deus, não é um esforço humano, não é um problema, não é como colocar-se à disposição, né, debaixo da autoridade de um governo, de um ser humano, de uma outra pessoa, mas é algo que transforma o nosso coração. Não é opressor, não causa dor, ao contrário, causa alívio, traz a verdadeira vida. Então, benditos são aqueles que são humildes de coração, que não querem colocar Deus dentro da caixinha da ciência, dentro da caixinha da filosofia, dentro do pequenino e limitado pensamento humano. Por mais que avance, será sempre limitado porque é humano, não é divino. Ele é inspirado divinamente. Por isso nós conseguimos as coisas, por isso nós avançamos. Mas nós não somos pequenos deuses. Então nós não podemos querer reduzir Deus a uma explicação humana, seja ela qual for, para assim crermos nele. Essa matéria é uma matéria de fé. E só os humildes de coração colocam-se debaixo da vontade de Deus e se submetem a crer e a obedecê-lo com base na fé. Então, sejamos humildes para aceitar aquilo que Deus nos coloca na nossa frente, nos propõe, né? Aceitarmos o seu senhorio, o seu domínio sobre as nossas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã.